Um grupo de jovens decide que vão tirar um tempo de férias numa cabana no meio da floresta. Mas no meio de suas diversões, eles acabam sendo aterrorizados por um bando de zumbis. Só que com o tempo eles descobrem que existe algo muito maior do que apenas uma família de caipiras zumbis. Olá a todos meus amigos e amigas, como que vocês estão? Vocês estão bem? Hoje eu estou aqui para falar de Segredo da Cabana, lançado em 2011 com a direção de Drew Goddard e roteiro do mesmo e Joss Whedon. Tendo já trabalhado juntos com a série Buffy a Caçadora de Vampiros e Angel, Drew e Josh decidiram se reunir novamente para escrever um roteiro para um filme de terror. Uma proposta de revitalizar, entre aspas, o gênero de terror, e também fazer uma crítica barra sátira à violência dos filmes de terror. Conseguindo escrever um roteiro em apenas 3 dias, as gravações do filme começaram lá em 2009, com previsto de ser lançado em 2010. Mas o filme acabou sendo adiado para 2011, porque eles queriam lançar o filme também em 3D. Mas por conta de complicações financeiras da MGM, eles acabaram passando a distribuição para a Lionsgate, que cancelou o 3D, e em 2011 o filme foi lançado. E é isso que a gente vai ver agora. O filme se inicia nos apresentando um grupo de 5 amigos, sendo eles Dana, Julius, Kurt, Holden e Marty. É maconha. E aqui logo de cara eu vou mandar uma curiosidade do filme. Momento curiosidade! Enquanto estava fazendo as gravações do filme, Chris Hemsworth também estava fazendo teste para o papel de Thor na época. E dizem por aí que as gravações do filme O Segredo da Cabana meio que ajudaram ele a conseguir o papel do Thor. Fim do momento curiosidade! Com as malas já prontas e todo mundo reunido, eles já embarcam para a viagem. E aqui já começa algo estranho, pois eles estão sendo observados por um cara em cima de um prédio. Porra, tem parada errada aí, irmão. No meio do caminho até a cabana, eles decidem parar em um poço que aparenta estar abandonado. E dando uma olhada dentro do poço, eles acabam levando um susto desse velho maluco aí. Tem nenhuma vez sem ser convidado? Que isso? Bom, depois de um tempo de conversa e quase sair na mão com o velho, eles continuam sua viagem até a cabana, até que finalmente eles chegam lá. E aqui você vê que essa cabana é meio que totalmente inspirada em Evil Dead. Coisa essa que eu acabei falando lá em Evil Dead 1. Tirando as malas do trailer, eles já vão para os seus quartos, onde já começa a ter mais coisas estranhas. Como esse quadro que quando o Holden vai tirar ele e volta para onde ele estava, ele vê um espelho que está separando os quartos, tipo aquele de interrogatório. Daí nessa ele começa a observar a Dana do outro lado e tal. Então ele acaba chamando a atenção da Dana e eles trocam de quartos. E pra não ficar olhando o lado do Holden, a Dana coloca de volta o quadro, só que dessa vez ela tampa o quadro. Depois de se arrumarem, eles começam a diversão, eles vão pro lago, nadam. Quando chega a noite, eles começam a festança, bebem cerveja e tal. Jogam verdade e desafio, tem a Julie beijando a cabeça de um lobo empalhado. Parabéns. Até que um momento dessa brincadeira o alçapão do porão acaba se abrindo sozinho. E bom, e como era a vez da Dana no Verdade ou Desafio, ela é desafiada a descer no porão. Descendo lá embaixo, vasculhando as coisas, ela acaba tomando um susto, onde todo mundo desce de uma vez pra ver o que tá acontecendo. Daí eles começam mexendo um monte de coisa estranha até que a Dana acha um diário e começa a ler ele. Incomodado um pouco com a situação, Marty fala pra Dana não continuar lendo o livro. Mas Dana não escuta ele e continua lendo o livro, até que um momento ela lê algumas palavras que acaba ressuscitando um bando de zumbis. Depois de ter lido o diário, eles voltam pra cima pra aproveitar a noite. E o Marty começa a estranhar algumas coisas que estão acontecendo ali, como Kurt e Julius, que meio que ficaram burros do nada. Mas a galera não leva ele muito a sério, pois acham que ele tá chapado do dedão de gorila. É maconha. E então Kurt e Julius saem no meio da floresta pra poder fazer sexo no meio da floresta. Ideia genial. Chegando em um ponto da floresta, Kurt e Julius começam já a pegação. E quando quase eles estão no ato, eles são atacados pela família Buckner. Kurt até tenta lutar contra os zumbis, mas ele acaba sendo nocauteado. E a Julius acaba sendo pega pelos zumbis, mas leva a pior, pois ela acaba sendo decapitada. E nesse momento somos apresentados a Steve e Gary. E você deve estar se perguntando, ué, assim do nada, quem que são esses caras? E bom, pra isso eu vou ter que voltar um pouquinho lá no início do filme. Lá no início do filme somos apresentados a esses dois que estão conversando sobre suas vidas. No início parece um pouco jogado todo esse departamento, esses dois caras, mas ao decorrer do filme as coisas vão sendo explicadas. Tipo Mordecai. Não é o do Apenas um Show, é aquele velho do posto, que trabalha com eles avisando que os jovens já estão indo para a cabana, eles observando tudo que eles estão fazendo, e também manipular as coisas que estão dentro da cabana, tipo o alçapão do porão abrindo sozinha.
Quando os jovens descem no porão e começam a mexer nas coisas, eles meio que fazem apostas para ver qual monstro que eles vão liberar. E quando acontece a morte da Jules, tudo fica explicado. Todo aquele departamento é como se fosse um grande culto, que estão usando aqueles jovens para fazer sacrifícios. E não só naquele lugar, em vários lugares do mundo, como é mostrado no filme. Voltando para a cabana, Marty começa a escutar algumas vozes e então ele decide que vai dar uma volta pela floresta. É uma boa ideia. Andando não muito longe da cabana, ele acaba sendo encontrado pelo Kurt, que com o desespero do Kurt eles voltam rapidamente para a cabana. E que também tem essa cena do Kurt derrubando um zumbi no braço. Sem saber o que está acontecendo, Dana pergunta sobre a Jules. E quando Dana vai procurar a Jules do lado de fora, ela acaba se deparando com um zumbi na porta que joga a cabeça de Jules em cima dela. Com todo mundo assustado e os zumbis chegando perto da cabana, Kurt fala pra todo mundo ficar junto e trancar a cabana toda. Então é aí que o pessoal do departamento começa a mexer seus pauzinhos. Eles lançam um tipo de gás na cabana que faz com que Kurt mude de ideia, fazendo todo mundo se separar para os quartos, onde eles são trancados. No meio dessa confusão, Marty acaba quebrando um abajur, onde ele encontra uma câmera escondida. Ah, meu Deus, eu tô num reality show. Mas com essa descoberta ele acaba sendo atacado por um zumbi. Ele até tenta lutar contra o zumbi, mas ele acaba sendo pego e aparentemente acaba sendo morto. Voltando para os outros, Dana e Holden acabam encontrando outro alçapão. E vendo que tá tudo limpo, eles descem para procurar alguma saída. Nisso, Holden acaba sendo atacado por um zumbi, mas Dana consegue salvar ele. Nisso, eles acabam sendo encontrados pelo Kurt, que consegue sair do porão e ir até o trailer para ir embora. Mas no meio da fuga, o túnel por onde eles estavam passando acaba sendo explodido. Está bem ali! Sem outra saída, Kurt tem uma ideia, que é pegar sua moto e pular por cima do precipício e chamar ajuda. De início parece que tudo vai dar certo, mas infelizmente Kurt acaba batendo em uma barreira invisível, assim morrendo. Meu Deus! Eu vou cair! Ficando apenas Dana e Holden, eles pegam um trailer e vão procurar outro lugar para poder fugir. Mas nesse momento eles são atacados por um zumbi que acaba matando Holden, e em consequência acabam caindo dentro do lago. Sobrando apenas a Dana, ela consegue escapar de dentro do trailer, e quando ela sai de dentro do lago, ela acaba sendo atacada por outro zumbi. Enquanto ela está sendo atacada, a galera do departamento está comemorando a vitória, pois agora esse é o único departamento que ainda está de pé. Que se dane! E bom, com todo mundo se divertindo com essa vitória, o telefone dos chefes do departamento começa a tocar. E quando Gary vai atender o telefone, eles descobrem que nem todos os jovens morreram. Assim, voltando para a Dana, que acaba sendo salva pelo Marty, que ainda está vivo. Conseguindo fugir, Marty leva a Dana até uma escotilha que vai para debaixo da terra. Mexendo em um painel, Marty libera outra passagem que leva mais a fundo daquele lugar. E entrando lá embaixo, eles veem coisas mais estranhas ainda, como lobisomens, espíritos, cenobitas e vários monstros. Em determinado momento eles vão parar em um corredor cheio de elevadores, onde eles desacordam um guarda e pegam sua arma. Com a chegada deles ali, um monte de guardas aparecem e começam a atirar neles. E sem saberem o que fazer naquele momento, Dana simplesmente aperta um monte de botão e libera todos os monstros. E aqui nesse momento já era, o lugar inteiro vira um inferno. É palhaço assassino, unicórnio, espantalho atacando todo mundo, anaconda gigante. Pessoal que tava manipulando também acaba morrendo todo mundo ali. E indo mais fundo ainda, Dana e Marty acabam encontrando esse lugar totalmente estranho, onde são encontrados por uma das chefes do departamento. Então ela começa a explicar que cada jovem que foi sacrificado representa uma característica. O estudioso, o tolo. E que eles têm que fazer esse sacrifício para agradar os deuses antigos, senão eles vão destruir o mundo inteiro. E para que isso não aconteça, eles têm que fazer o sacrifício do tolo, que nesse caso é o Marty, que acabou sobrevivendo. Dana até tenta fazer isso, mas só que ela acaba sendo atacada por um lobisomem. Me dê, babá! Baby, I'm playing on you tonight. Nisso, a chefe do departamento começa uma briga com o Marty, mas no meio dessa briga, a chefe do departamento acaba sendo atacada por um zumbi da família Buckner, e que Marty acaba empurrando as duas para um precipício sem fim. E bom, com o ritual não completado, as coisas começam a desmoronar. Dana e Marty acabam aceitando o destino e aproveitam um último dedão de gorila, e aceitam que ali vai ser o fim do mundo. Nisso, uma mão gigante surge destruindo tudo, dando a entender que o mundo vai ser destruído. Assim, acabando o filme. Bom, o que dizer do filme? Muitos podem pensar que Segredo da Cabana é um filme genérico ou qualquer coisa, mas esse filme tem muita coisa interessante nele.
A começar por sua história, que é muito legal de acompanhar. De início você acha um pouco estranho de começar com os caras do departamento, depois vai pros jovens, mas daí quando acontece a primeira morte parece que todas as peças se encaixam. Agora todas as peças se encaixaram! E isso é um bom ponto do filme, toda a sua história. E outra coisa legal também é toda a metalinguagem do filme. Tipo os deuses antigos que são ditos no filme, que é meio que pra representar o público, a gente. E todas as coisas que o departamento vai fazendo com os jovens é como se fosse um filme para os deuses. Agora falando das referências que esse filme tem, cara, ele tá lotado delas. Começando pelas referências de Evil Dead, que eu tinha falado lá no início, como a cabana e também o diário que a Dana lê. E quando chega na parte que eles vão para dentro do departamento, aí sim que tem um monte de referência jogada na tela, pois é dito que na produção eles conseguiram recriar mais de 60 tipos de criaturas. Então tem o próprio lobisomem, tem cenobita inspirado em Hellraiser, os clássicos zumbis, tem espíritos, e uma criatura especial que eu tenho que citar é o Tritão. Ah, qual é? Bom, depois de tudo isso, pra mim, Segredo da Cabana tem uma nota 9. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, deixem seu like, se inscrevam no canal, compartilhem com algum amigo de vocês e até a próxima. Tchau!